tudo bem? Eu sou o Luiz Camargo e seja muito bem-vindo. Nesta terça-feira, o ministro Edson Fachin, vulgo Carmen Miranda, foi o único togado da segunda turma que discordou do relator Lewandowski e votou contra o uso pelos advogados do bandido de 9 dedos das mensagens trocadas entre o ex-juiz Sérgio Moro e os procuradores da Lava Jato. Sim, ele agiu de forma correta. Infelizmente, em se tratando da Suprema Corte Brasileira, temos que elogiar quando um togado simplesmente cumpre seu papel de acordo com a legislação e sem rasgar a Constituição. Inclusive, esse era o voto que esperávamos do ministro indicado pelo presidente. Como já expliquei em outras ocasiões, o Nelson Ned do Piauí foi o que selou o acordo do Bolsonaro com o Centrão. Hoje o presidente tem o Congresso em suas mãos e pode concluir seu mandato e aprovar as reformas que são urgentes para o país. Só que aqui, para rir, precisa fazer rir. E assim vamos ter que aguentar por quase 30 anos na Suprema Corte um ministro garantista da mesma laia do Gilmar Mendes. Temos que entender que no Brasil a tal da governabilidade tem um alto preço. E o Bolsonaro não é um ditador para governar passando por cima do Congresso. E nem um mito que sozinho pode tirar o país do buraco em que se encontra há mais de 100 anos, sem abrir concessões para a ala mais podre desse Congresso, que por sinal é a maior. Pelo menos Bolsonaro conseguiu a tal da governabilidade sem mensalão, sem petrolão, sem comparsas distribuindo propinas com dinheiro captado através de empréstimos fraudulentos no BNDES e sem compra de votos. Pois, para quem não sabe ainda, emendas parlamentares estão previstas na Constituição, fazem parte do jogo. Enfim, depois de 2 anos de governo, sem apresentar um único escândalo de corrupção, o que é inédito nesse país, o presidente finalmente pode nadar de braçada entre as raposas de Brasília. E se o Nelson Ned do Piauí foi um custo muito alto em troca disso, só poderemos avaliar depois que Bolsonaro cumprir o seu mandato. O que sei é que em menos de 2 semanas, com os novos presidentes das casas legislativas, a Câmara aprovou o projeto que prevê a autonomia do Banco Central, que é um grande avanço que vem sendo protelado há décadas. E agora a reforma administrativa já está na agulha. Então vamos esperar para ver se os benefícios compensarão as merdas. Mas enfim, não se enganem com o Fachin. Esse seu voto louvável não justifica suas execráveis ações pregressas e nem muda o fato de ele ser o mais comunista entre os ministros do STF. Carmen Miranda, antes de pertencer à Suprema Corte, era um ferrenho defensor da reforma agrária, advogou para o MST e fez campanha para Dilma Rousseff, que depois foi quem o indicou para uma cadeira no Supremo. Dá uma olhada no trecho dessa entrevista. Conheci um professor que foi fundamental para me mostrar que o mundo não era só o mundo que a gente via. Chamava Edílio Ferreira. O Edílio era professor de língua portuguesa e literatura, me fez ver o mundo com outros olhos. Era um homem progressista, ligado ao Partido Comunista, aos movimentos de esquerda, um homem que tinha uma visão plural e aberta da vida. E só para lembrar, foi esse sujeito de fala mansa que no mês de junho de 2020 proibiu as operações policiais nas favelas do Rio de Janeiro e que restringiu o uso de helicópteros em voos sobre os morros, fazendo com que as facções criminosas mais perigosas do país prosperassem e aumentassem o seu domínio. Foi ele também que, atropelando o executivo e o legislativo, suspendeu a alíquota zero para a importação de revólveres e pistolas, simplesmente cagando para uma das principais pautas que foram vitoriosas nas urnas em 2018. No fim do ano passado, em uma live promovida pela Universidade Federal do Paraná, o ministro afirmou que as próximas eleições vão pôr em disputa 2 projetos. Um que ele caracterizou de autoritário e o outro ligado, nas palavras dele, à Agenda de 88, fazendo referência à Constituição promulgada naquele ano. Abre aspas para o Fachin. A sociedade brasileira precisa se preparar para fazer uma escolha entre essas 2 agendas e esses 2 projetos. E isso se dará em 2022. Fecha aspas.
Segundo Carmen Miranda, a agenda que se opõe ao que ele chama de campo democrático é uma agenda de elogio à ditadura militar, portanto de mentes autoritárias, de menosprezo à democracia e a questões vitais como meio ambiente, povos indígenas, quilombolas e etc. Enfim, aquela lenga-lenga que a gente já tá de saco cheio. Mas só que quando esse tipo de coisa sai da boca de políticos que fazem oposição ao governo, faz parte do jogo. No entanto, estamos falando de um membro da Suprema Corte que, quando é escolhido para ocupar tal cadeira, faz isso prometendo deixar de lado qualquer partidarismo ideológico. Um ministro do Supremo Tribunal Federal que age como um militante político é uma excrescência inaceitável em qualquer país minimamente sério. Bom, mas o ponto aí que eu quero chegar é que, e que considero extremamente preocupante, tem a ver com a entrevista que Edson Fachin deu essa semana para o blog esquerdista Folha de São Paulo. O principal intuito da entrevista era que o ministro falasse sobre a Lava Jato e toda a questão envolvendo as mensagens hackeadas criminosamente. Porém, Fachin usou o seu espaço no blog esquerdista para outra prioridade. Abre aspas para ele. Minha preocupação central, razão principal pela qual hoje estamos conversando, é a preocupação com as eleições de 2022 e a rigidez do sistema eleitoral brasileiro. Fecha aspas. Para quem não sabe ainda, Fachin estará no ano que vem na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, justamente o momento da eleição presidencial. E na minha opinião, ao tentar defender a democracia nessa entrevista, ele apenas expôs sua veia autoritária e, o que é pior, evidenciou a possibilidade de fraude eleitoral. Na entrevista ele diz que o bolsonarismo corrompeu a democracia brasileira. E o ministro ainda fez questão de listar 7 sintomas que apontam para esse mal. Primeiro sintoma, presença de militares no governo. Aí eu fico pensando, será que um ministro gostava mais quando as estruturas de poder desse país foram por 13 anos ocupadas por ex-terroristas treinados em Cuba, que assaltavam bancos, sequestravam desafetos políticos e colocavam bombas em patrimônio público? Ao se incomodar com os militares no governo, será que o Fachin está sugerindo que os militares são cidadãos de segunda classe que deveriam ter seus direitos políticos cassados? Segundo sintoma, intimidações de fechamento dos demais poderes. Aqui será que o ministro está propondo acabar com o direito do cidadão de organizar manifestações populares por causa de meia dúzia de gatos pingados que levantam faixas pedindo o artigo 142? Pois quem de fato intimida os outros poderes são justamente os urubus togados, que passam por cima das funções do legislativo e retiram as prerrogativas constitucionais do executivo quando estas não vão de encontro com as suas ambições ideológicas. Terceiro sintoma, declarações assintosas de depreciação do valor do voto. Esse é um cinismo absurdo. Será que o STF valoriza o voto quando impede o presidente de aplicar a agenda pelo qual foi eleito? O Fachin valorizou o voto do brasileiro quando suspendeu a alíquota zero para a importação de revólveres? E quando um urubu togado legisla sem ter sido escolhido nas urnas para tal, será que isso é valorizar o voto? Quarto sintoma, palavras e ações que atentam contra a liberdade de imprensa. Canalha, canalha, canalha 1000 vezes. Me responde por que o Oswaldo Eustáquio foi preso? Por que ele está paralítico com uma tornozeleira eletrônica impedido de exercer a sua profissão? Quinto sintoma, incentivo às armas em detrimento à saúde e à educação. Vamos lá. Primeiro ele mente. Nenhuma ação do governo colocou o armamento civil em detrimento da saúde e da educação.
E segundo, um juiz da Suprema Corte de uma república democrática não teria aí que respeitar que nas últimas eleições mais da metade da população escolheu uma agenda política que colocou o armamento civil como uma das principais pautas? Bom, agora vou para o sétimo sintoma que, segundo o Fachin, corrompe a democracia brasileira. Vou pular o sexto, pois quero abordá-lo por último, por ser o mais preocupante. Então, o sétimo sintoma, a naturalização da corrupção de agentes administrativos. E aqui eu fiquei meio confuso. Será que o Fachin está falando de quando ele acumulou o cargo de procurador com advocacia privada? Ou de quando sua filha foi aprovada em concurso público no mesmo departamento que ele? Ou será que apenas se referiu ao período em que o seu partido esteve no poder? Eu sinceramente não entendi qual foi a do ministro nesse ponto. E por fim, o sexto sintoma, que corrompe a nossa democracia, segundo o Fachin. A recusa antecipada do resultado eleitoral adverso. É claro que ele está se referindo ao fato de Bolsonaro e seus apoiadores defenderem o voto impresso para uma eleição mais transparente. Então vamos lá. O voto impresso é um projeto de lei de autoria do Jair Bolsonaro que em 2015 foi aprovado no Congresso. Porém, em fevereiro de 2018, a então PGR Raquel Dodge entrou com uma ação no STF para barrar o voto impresso. Na ocasião, ela disse que a medida colocava em risco a garantia de sigilo do voto. Só que essa sua queixa não faz o menor sentido, pois o texto do projeto de lei deixa claro que você não pode levar para casa a impressão do seu voto. A impressão é depositada em uma outra urna, ou seja, não viola o sigilo do voto, coisa nenhuma. Mas enfim, o Supremo julgou essa ação no fim do ano passado e enterrou de vez a possibilidade do voto impresso. O ministro Gilmar Mendes, relator da ação, também incorreu no mesmo erro da Raquel Dodge, argumentando que a impressão violaria o sigilo do voto, uma vez que seria possível identificar o eleitor. Só que ele foi mais longe, disse que a medida colocaria em risco a segurança do nosso sistema eleitoral ao possibilitar fraudes. O que significa que o ministro não se deu ao trabalho de ler o projeto de lei ou ao menos entender do que se trata antes de julgá-lo. No texto está escrito que a impressão serve justamente para prevenir fraudes, pois em caso de solicitação de auditoria, seria possível fazer a contagem dos votos impressos. Contagem essa que, inclusive, poderia ser feita por qualquer cidadão comum. Lembrando que nos moldes atuais, nenhum eleitor sabe exatamente como acontece a recontagem em casos aí de suspeita. Temos que entender que em qualquer país minimamente decente, onde há um genuíno Estado democrático de direito e onde os cidadãos elegem seus governantes, é completamente contraditório fazer uso de um sistema de apuração de votos que foge à compreensão da maioria desses cidadãos, visto que não é qualquer pessoa que entende tecnicamente como funciona a urna eletrônica. E uma eleição democrática não pode depender de técnicos especializados para contabilizar e auditar o resultado. Este trabalho, que envolve o destino de uma nação, deve ser acessível a qualquer cidadão comum. Bom, mas voltando aqui, nossos excelentíssimos ministros também argumentaram que a nossa Constituição impede o retrocesso de direitos conquistados, como o da democracia representativa, para dar lugar a um modelo superado que coloque o processo eleitoral em risco. Vocês entenderam? Eu vou repetir. Segundo eles, a nossa Constituição impede o retrocesso de direitos conquistados, como o da democracia representativa, para dar lugar a um modelo superado que coloque o processo eleitoral em risco. Os urubus estão afirmando que o nosso direito ao voto, que a nossa democracia representativa está em risco porque nós, os eleitores, queremos ter plena certeza de que o nosso voto foi contabilizado de maneira transparente e não contabilizado de uma forma obscura que foge ao nosso entendimento.
Ou seja, é aí que eles estão chamando cada cidadão desse país de retardado, pois só um retardado para escutar isso e achar que está tudo certo. E não para por aí. O Barroso, que é o atual presidente do TSE, acha que essa demanda do povo de querer maior transparência nas eleições não justifica os custos necessários para introduzir um mecanismo adicional de fiscalização em um sistema que, segundo ele, jamais demonstrou qualquer tipo de fraude. Então quer dizer que a corte, que custa para o pagador de impostos mais de 690 milhões de reais por ano, que a corte que exige no seu cardápio lagostas, queijos e vinhos com pelo menos 4 premiações internacionais, está agora preocupada com o custo para se estabelecer o voto impresso? Alguém ainda tem dúvida que eles pensam que somos retardados? A verdade é que todos nós sabemos que as urnas podem ser fraudáveis. Isso é óbvio. Um sem número de técnicos já demonstraram como é possível fraudar essas urnas. E não podemos esquecer que a suspeita de fraude eleitoral foi um dos principais gatilhos que em 2014 levaram milhões de brasileiros às ruas para pedir o impeachment da Dilma. Ou seja, se mesmo diante disso tudo não existe entre os poderes públicos uma consistente defesa da transparência e da auditoria eleitoral, fica óbvio que alguma maracutaia existe. E não precisa ser nenhum expert para concluir que há um esforço mútuo de diversos setores do Estado para que se tenha meios de manipular o nosso processo eleitoral para assim alçar ou manter no poder políticos que não possuam a legitimidade do povo. E agora vem o Fachin fazer uma inversão psicótica dos fatos para dizer que justamente aqueles que clamam por um mecanismo de maior transparência nas eleições que são os responsáveis por corromper a democracia. E é esse o canalha que comandará o TSE em 2022. Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu quero passar um recado rápido e importante. Mas primeiro curte e compartilhe ao máximo esse vídeo, deixa aqui nos comentários a sua opinião, ou deixa só um alô mesmo, pois isso ajuda demais na nossa relevância. E confere se você continua inscrito no canal. Bom, a perseguição aos canais conservadores está se intensificando a cada dia. A exclusão do Terça Livre foi uma forma de alertar outros produtores de conteúdo que seguem aí uma linha semelhante. Em face disso, alguns canais serão obrigados a mudar o foco dos vídeos ou abandonar alguns temas por uma questão de sobrevivência. Porém, eu assumo o compromisso com você, que é meu inscrito, de não mudar uma vírgula dos temas que eu costumo abordar aqui. Eu irei até as últimas consequências. É por isso a extrema importância da sua contribuição. Escolha aí os canais que você acredita que o conteúdo seja de fato relevante e contribua. É graças ao trabalho das inúmeras mídias alternativas e independentes que o Brasil acordou. Não deixe isso acabar. E se você gosta do meu trabalho e quiser contribuir com este canal com qualquer valor, nem que seja com R$1, o link do nosso Apoia-se está aqui na descrição do vídeo. Outra forma de você promover uma iniciativa que está ajudando a mudar o país e ao mesmo tempo investir no seu próprio conhecimento é se tornando um membro da Brasil Paralelo. A partir de R$10 você já pode se tornar um membro e ter acesso a conteúdos exclusivos, como a versão estendida dos documentários com as entrevistas completas, guias de estudo, e-books, entre outros materiais que vão abrir os teus olhos e te trazer muito conhecimento. E como eu fiz aí uma parceria com o pessoal da Brasil Paralelo, se você fizer a sua inscrição de membro através do link que eu também vou deixar aqui na descrição desse vídeo, você também estará ajudando na manutenção do meu canal. E por hoje é isso aí. Me segue também nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook e o Telegram, @LuizCamargoVlog. Então até o próximo vídeo. Valeu!